No coração do norte de Angola, onde as montanhas do Ige moldam o horizonte, ergue-se o município do Songo. Foi ali, no ginásio do Liceu Luzia Inglês, que se escreveu mais um capítulo da história educativa da região. O ambiente ganhou vida logo nas primeiras horas do dia 14 de novembro. Ao centro, atento, organizado e sereno, estava o mestre de cerimônia, conduzido cada momento com rigor e elegância. Era ele que recebia os convidados, anunciava cada intervenção e mantinha o pulsar do encontro. Antes de qualquer discurso, deu-se a recepção da mesa do presídio, que tomou os seus lugares para dar início aos trabalhos. Obrigado, temos de tomar os assentos. O Soares Futa David, administrador municipal adjunto, em representação do titular da pasta do município, Januário Pedro Videira. Excelentíssimo Ibrahim Kedibeni Sungo, diretor municipal da Educação. Destacar a presença dos diretores escolares, subdiretores pedagógicos, coordenadores de disciplina, coordenadores de classe, representante de pais encarregados de educação e o representante do Gabinete Provincial da Educação. A todo o protocolo observado, uma fortíssima salva de palmas. O Conselho abriu-se oficialmente com as palavras apresentadas pela Administração Municipal do Songo, em representação do administrador Januário Pedro Videira. Mas antes disso, o diretor municipal Ibrahim Kedibeni Sungo também dirigiu palavras de orientação e reflexão alinhadas com desafios educativos atuais. Em nome da direção municipal do Songo e em nome de todos os professores que aqui cada um de nós representa, para então dirigirmos as palavras de boas-vindas à Sua Excelência, Senhor Administrador Municipal Adjunto, e também a todos os professores e a todos os presentes nesta sala. Caríssimos, chamamos-nos para então, em conjunto, refletirmos aquilo que foi as nossas atividades do terceiro trimestre e o ano letivo no geral, 2024-2025, no que foi o nosso trabalho, naquilo que nós perspectivamos durante o ano letivo e naquilo que nós alcançamos como resultados. Sabemos nós que o Conselho Pedagógico é o momento ou um instrumento de medição das nossas potencialidades, tanto elas administrativas como pedagógicas, mas elas estão mais viradas para o lado pedagógico, porque é dali onde conseguimos medir o que realmente temos estado a fazer para o alcance dos objetivos da transformação das mentes dos nossos alunos, dos nossos jovens, para então os desafios na qual eles serão submetidos dentro de 5, 6, 10 anos. Sabemos nós, o aluno de hoje da iniciação será o aluno de amanhã na primeira classe. Da 12ª classe será o aluno de amanhã, primeiro ano da universidade. É importante que reflitamos juntos os perfis de saída de cada classe. É importante que reflitamos juntos que tipo de aluno é que cada escola tem estado a lançar para o outro nível de ensino. Gostaríamos, com estas palavras, desejar a todos boas-vindas e que sintam-se bem e possamos discutir com maior clareza as temáticas que foram programadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Ibrahim Kedibeni Sungo, diretor municipal da Educação, distintos membros do Conselho Pedagógico Municipal, senhores diretores da Educação, caros diretores técnicos e parceiros, minhas senhoras e meus senhores, em nome de Sua Excelência Januário Pedro Videira, administrador municipal do Songo, a quem temos o ensejo de representar, é com grande satisfação que participamos desta sessão
reconhecendo o papel fundamental que este Conselho desempenha na orientação do processo de ensino e aprendizagem no nosso município. Hoje, renovamos o compromisso de trabalhar juntos para melhorar a qualidade da educação, promover a inclusão escolar e garantir que todas as crianças tenham acesso a um ensino digno e eficaz. Como membros da administração e gestores administrativos, reafirmamos o apoio às escolas, incentivando o reforço da superação e supervisão pedagógica, a formação contínua dos professores e a gestão participativa que envolve pais e comunidades. Apelamos para que as decisões deste Conselho se traduzam em ações concretas, capazes de elevar os níveis de aprendizagem e fortalecer todo o sistema da educação, ou melhor, educativo local. Contamos convosco para juntos continuarmos e construirmos uma educação mais forte e mais coerente com os desafios do nosso município. É com estas palavras que gostaríamos de considerar aberta este meio conselho. Muito obrigado. A primeira grande intervenção do dia, chamado pelo mestre de cerimônia, o professor André Matos Simão, chefe da secção municipal de Educação e Ensino, tomou a palavra. No seu primeiro painel, apresentou 8 objetivos essenciais do Conselho, que destacou de forma detalhada e que a plateia escutou com atenção. Era assim o início de uma nova jornada de reflexão profunda. O Conselho Pedagógico do terceiro trimestre / segundo semestre 2024-2025 tem como objetivo geral analisar, solucionar os principais desafios do processo de ensino e aprendizagem verificada nas direções das escolas. Para respondermos a este objetivo geral, temos nesse Conselho 8 objetivos específicos que serão respondidos nos painéis que vão seguir. Primeiro objetivo específico: avaliar o grau de cumprimento das orientações do último Conselho Pedagógico e aproveitamento dos alunos no ano letivo 2024-2025. Segundo objetivo: incentivar a integridade, criatividade dos professores para criar soluções originais, eficazes para os desafios educacionais, para inspirarem alunos e colegas. Terceiro objetivo: garantir que os alunos com deficiência tenham acesso a todos os recursos e oportunidades educacionais. Número 4, desenvolver e aperfeiçoar domínio da comunicação, expressão oral e escrita e artes, proporcionando conhecimentos e oportunidades para o desenvolvimento das faculdades mentais. O quinto objetivo, identificar as habilidades e conhecimentos prévios e adquiridos dos alunos. Sexto objetivo, desenvolver uma visão do mundo assente ao pensamento filosófico, lógico, abstrato e a capacidade de avaliar a aplicação de modelos científicos nas resoluções de problemas da vida prática. Penúltimo objetivo, fomentar a criatividade e o pensamento inovador para resolver problemas complexos. O último objetivo será despertar os gestores no que concerne aos projetos educativos em curso no município. Obrigado. A seguir, foi um momento cultural que veio de forma artística, chamada ao palco o nome da professora Luísa, da Escola do Mbau II. Com passo suave e expressão concentrada, ela ergueu uma poesia dedicada aos professores angolanos, exaltando o compromisso, o sacrifício e a esperança que se renova em cada sala de aula. O público silenciou e cada verso caiu como semente lançadas ao solo fértil do songo. Deixa-me revelar a rotina de um profissional destinado e dedicado a transmitir o ensino. Guerreira na frente que anima com unhas dentes todos os obstáculos encontrados à sua frente. Este destemido guerreiro, bondade e acolhedor, de coração manso, levanta-se ao canto do gado. Todas as manhãs, fazendo chuva ou sol, frio ou calor,
para ensinar com zelo e cumprir com o seu dever de transmitir os conhecimentos na sociedade. Ele carrega uma série de atributos que lhe tornam único e incomparável. É pai, é amigo, é comandante da linha de frente, ou seja, é também o espelho da sociedade, pois esse é o atributo mais conhecido deste grande profissional. Ele fala luminoso, é o transformador de consciências, lapida o ser humano com amor. É chamado de mestre, guia da jornada, conduz o indivíduo pelos sobressaltos que a vida apresenta. E ao comparado ao camaleão, revela-se a sua estrada. Lidar com o ser de todas as naturezas é a sua missão diária. E assim, implacável e destemido, todos os dias nota o ser humano em todos os seus aspectos. Com dedicação, amor e zelo, assim como com saber incutido, o nome que se dá a este grande, destemido e manso guerreiro é professor. Professor conhecido como o mestre de todos os afetos. Para todos os professores que aqui se encontram, tanto para os professores antigos, assim como para os novos, a eles, a todos nós, dedico este poema com todo amor e coração. Este poema também dedico a todos os colegas afetos ao canto de literatura e artes, porque foi com base a todos eles que foi possível a existência dele. Dedico também a todos os encarregados de educação, porque não deixam de ser educadores. A todos os professores que aqui se encontram, o meu muito obrigada e mais uma vez estão de parabéns por serem professores, porque esta é, na verdade, a profissão das profissões. Muito obrigada. Após o momento cultural, o palco foi entregue à representante da saúde, que trouxe uma mensagem urgente. No município, a situação epidemiológica exige atenção imediata. 47 casos de cólera, 193 casos do sarampo e o reforço da campanha de vacinação contra o colo do útero, essencial para a proteção das adolescentes. O aviso foi claro: a educação e saúde precisam caminhar juntas para proteger as comunidades do Songo. Vamos falar sobre os 3 pontos. O primeiro ponto, o surto da cólera que está a assolar no nosso país, no município do Songo. O segundo ponto é a epidemia do sarampo. O terceiro ponto é a campanha de vacinação contra o cancro do colo uterino. Senhores professores e senhores diretores, nós estamos aqui no município do Songo, estamos engajados, porque a cólera é uma epidemia que está nos interromper algumas atividades que nós estamos para fazer. Nesse momento temos 47 casos de cólera que está na sala da saúde. Com a ajuda dos educadores, vejamos a sensibilização que está a passar na via do Denga, a partir do Quimacuna até na aldeia Marrondo, onde começou a cólera, até aqui não estamos a aguentar. Mas pela ajuda dos educadores, só assim que nós podemos, pelo menos, conseguirmos decalmar a situação da cólera. E o sarampo, estamos com 193 casos no município do Songo. Não estamos a conseguir decalmar esses casos de sarampo por intermédio da população que estão em falta de conhecimento. Pedimos a todos encarregados que estão aqui nesta sala para poder nos ajudarmos. Sem vossa ajuda, nós não temos como podemos calmar esses casos de sarampo. Falamos sobre o cancro do colo do útero. Esta bactéria chamada papiloma é uma bactéria que só pode acontecer pelas mulheres. Nós estamos a fazer a prevenção desse cancro do colo do útero, pelo menos é para prevenirmos as nossas crianças menores de 9 anos até 12 anos. O cancro do colo do útero é uma doença mais
frequente para as mulheres. Este papiloma, quando a mulher já venha do ciclo menstruário, esta mulher já não tenha a cura desta doença. Claro que independentemente do seu organismo, só assim que pode se evitar esse cancro do colo uterino. Mas quando a mulher ainda não venha de menstruação, esta mulher vamos fazer a prevenção desta doença. Povo do Songo, nós só podemos evitar esta papiloma quando a menina já está com a prevenção desta doença. O que é que nós podemos fazer? Antes dessa menina contaminar com esta doença, primeiro devemos fazer a prevenção. Tanto que nós estamos a procurar destes alunos muitas crianças que foram registrados pelos professores, mas os alunos não estão a aparecer nas escolas. Agradeci ao favor de trabalhar com as listas nas escolas, fazer as chamadas dessas crianças que ainda não foram vacinadas contra a vacina de cancro do colo do útero. Penso carinhosamente nos nossos professores, nossos diretores que nos ajudem nesses 3 pontos que eu acabei de citar neste momento. Obrigado. O momento ainda seguiu. Desta vez, o mestre de cerimônia anunciou novamente o nome do professor André Matos Simão, que trouxe as conclusões deixadas pelo conselho anterior, dentre elas a realização de concursos acadêmicos, identificação de alunos com deficiência, continuidade dos professores do EJA, orientação para não aprovação de alunos com dislexia e descalculias, melhoramento das zonas de influência pedagógica, as IPs, e incentivo para que os gestores escolares deem mais créditos aos professores e incentivo aos gestores escolares que deem mais créditos aos projetos pedagógicos apresentados. Acho que essa dinâmica de conselhos pedagógicos já vai com a 3ª etapa. Para cada etapa nós deixamos algumas recomendações. Hoje vamos aqui mencionar algumas recomendações que deixamos na vez passada e o grau de cumprimento. No Conselho Pedagógico passado, saíram como recomendações os seguintes pontos. Foram recomendados que as escolas formassem clubes de higiene, clubes de futebol e a preparação dos alunos para os concursos acadêmicos internos e aferir se os alunos têm documentos devido aos desafios que somos impostos. Entretanto, gostaria ainda de pegar aqui a primeira parte, que é a formação de clubes de higiene. Caros colegas, se realmente o gestor fizesse o trabalho do jeito que se deve fazer, não estaríamos a falar de cólera hoje aqui. É que o gestor está a transmitir uma mensagem que ignora todas as recomendações que se passam aqui. Com o clube de higiene, a questão de sensibilização, vespertino, matutino, não estaríamos a falar de cólera aqui. Agora vem onde é que chegamos. Todas as recomendações que saem aqui, os diretores, quando chegam à escola, implementem. Estamos há um mês para o primeiro trimestre terminar. Dentro do calendário escolar, de setembro a dezembro, trabalha-se os concursos acadêmicos internos, trabalha-se o desporto escolar interno, mas quando sairmos daqui, eu posso lançar aqui um desafio para que todos os gestores entreguem-nos o número de alunos que estão para participar do concurso acadêmico municipal. Ninguém tem. Se eu pedir que os diretores deem a lista do número de alunos que não têm nem cédula, nem bilhete, os diretores não têm. Quer dizer que o diretor sai de casa, vai para a escola, sem nenhum plano claro para fazer. Então, neste quesito, precisamos que os diretores olhem rapidamente sobre isso, concursos acadêmicos, documentação das crianças, porque o Exame Nacional apontou situações muito graves de desorganização nas escolas. O segundo ponto, identificar os alunos com deficiência nas escolas até ao primeiro trimestre do ano letivo 2025-2026. Quanto a isto, a coordenadora Elisa Beatriz Kaohinduak tem vindo a fazer um trabalho de escola a escola para deixar os modelos para que os gestores entreguem a tempo recorde os nomes e qual é a caracterização que fazem dessas crianças. O terceiro ponto era manter os professores da EJA nos próximos anos até que se formem mais professores. Segundo o relatório que nos chegou à secção de educação em si, a coordenadora da EJA diz claramente no relatório que há escolas que simplesmente pegaram o professor que nós já formamos numa outra classe, colocou no lugar deste mesmo professor outro professor que não tem a formação sobre a EJA. Caro gestor, é preciso que sejamos consistentes, não é, naquilo que queremos fazer. E esses professores, temos
dos relatores das IPs, que têm muita dificuldade de implementar as metodologias que se impõem na EJA. Diretores, para trocar um professor de uma outra, tem que estudar o professor. Ou primeiro formo este professor para colocar lá, senão estão obrigados a devolver os professores que estavam na EJA, devolvem onde eles estavam. Não é um pedido, é uma obrigação. Por isso que acabam estragando as coisas assim. O outro ponto, não aprovam alunos que não saibam ler, escrever e que não saibam os cálculos básicos de matemática. O que é que os gestores fizeram? Aprovaram. Temos, a partir de algumas visitas do colégio, os seguintes relatórios. Não que seja que todos os alunos que vieram do ensino primário são TEPs. Não. Nós temos um relatório, temos 76,87% de alunos novos que não apresentam muitas debilidades em leitura, escrita, cálculos básicos de matemática, que estão a encaixar-se bem com a nova realidade. Dos 1.072 alunos novos matriculados no presente ano letivo 2025-2026, o Colégio Marques Paca identificou 248 alunos, correspondente a 23,13%, que têm dificuldade de leitura, escrita e cálculos básicos de matemática. Quando nós aqui dizemos que não aprovem nenhum aluno com esses problemas, gestor, visitem as salas de aulas, gestor, visitem o que o professor faz, gestor, converse com os alunos para perceber que realmente esses alunos estão ou não a evoluir. As temáticas que trouxemos aqui hoje vai responder muitas dessas situações. Ao todo não estamos tão mal, onde tem 76% que estão bem, mas o que nós queremos mesmo é que quando os alunos chegam no primeiro ciclo, devem saber ler e escrever. Nenhum aluno deve ir para a sétima que não saiba ler nem escrever. E os diretores, temos os nomes, 248 alunos, temos o nome das escolas, serão visitados em breve. O diretor que assinou o certificado desse menino será visitado. Que os gestores escolares e professores adiram em massa às IPs e que a modalidade de planificação seja mais abrangente. Enquanto direção municipal estamos a fazer um trabalho apurado sobre essas questões das IPs, mas não estamos a ver um feedback a 100%. Temos o coordenador, o professor José, o doutor, meu amigo José Cassel, e a doutora Alcione têm feito um trabalho extraordinário. E também alguns gestores já têm acompanhado esta dinâmica. Mas nós queremos que os centros das IPs estejam cheios, porque é ali onde nós vamos tratar assuntos sobre metodologia a aplicar na sala de aula. Para os gestores, façam isso. Quando aparecem projetos, a primeira pessoa que deve acreditar nesse projeto é o diretor. Há assuntos que os diretores colocam no grupo, não tem nenhum sentido de estar aí. Se é o líder acreditar no projeto, eu vou passar este projeto a todos, na cabeça deles. Primeiro, vamos acreditar nós. Se nós estivermos a entender da direção municipal, nós não conseguirmos outra vez explicar, temos as formações, temos que convidar professores a partir do IS, do Gabinete Provincial, o Sr. Léo está aqui, sempre disponível. Tanto trouxemos aqui, os painéis que se seguem são exatamente os problemas que as escolas têm. Então, pedimos que os colegas prestem atenção, não se cansem rápido, porque realmente precisamos que vocês entendam e amanhã este assunto que seja um não assunto. Coisa que já falamos desde o ano passado, tem outras coisas discutir sobre educação. Não está a falar para falar de perfil de entrada e de saída. Assim você ficou diretor, não sabe o perfil de entrada e saída. A seguir, o mestre de cerimônias então chamou o nome do professor Nzinga Antônio Pedro, que com postura serena apresentou o tema O Professor Comprometido com a Excelência. O professor Nzinga Pedro, uma salva de palmas, por favor. Caros colegas, ser professor comprometido com a excelência é muito mais do que cumprir horários ou seguir programas. É ser exemplo, inspirar e é transformar vidas por meio da educação. Vamos aqui apresentar algumas características e competências para que seja considerado um professor com excelência. Acredito eu que tudo que vamos abordar aqui também será transmitido para os nossos professores que não se fazem presente aqui nesta sala. A primeira característica para que um professor seja considerado com excelência é o domínio e amor pelo ensino. Um professor excelente domina profundamente os conteúdos que ensina e busca sempre se atualizar. Hoje em dia temos constatado alguns professores que o conteúdo que preparou há 2 anos, 3 anos atrás é o mesmo que leciona hoje, amanhã e sempre. Já não atualiza. Exemplo disso, eu tive um professor que deu aula dos meus irmãos mais velhos. Acho que já tinha um caderno feito de uma matéria preparada de química. Acreditem, tudo que ele dava
até os pontos, vírgulas, parágrafos da mesma matéria que já lecionava há anos, não mudou nada quando chegou a minha vez. O conhecimento é a base, mas o amor pelo ensino é o que dá vida ao saber. Quando ensinamos com paixão, o aluno sente e se envolve e aprende mais com entusiasmo. Nós temos que ter amor naquilo que a gente faz. É notório hoje em dia que muitos se põem nas fileiras do Ministério da Educação por algumas necessidades, né? Pela questão financeira. O amor desenvolve-se. Acredito que nem todos entraram por amor, mas o amor desenvolve-se. É importante que o professor tenha amor naquilo que faz, porque os alunos conseguem sentir a entrega do nosso professor diante das atividades que desenvolve na escola. Quando o professor não se entrega de corpo e alma na profissão que desenvolve, acredita, não teremos um professor de excelência, não teremos. Teremos professores superficiais que estão preocupados simplesmente com o final do mês, quando é que 13º vai cair, quando é que o salário cai, está a demorar. Se não cair o salário, não vou na escola, não vou dar aulas. E os alunos como é que ficam? A tua missão como professor, qual é? É só o dinheiro que vale? O segundo ponto é a empatia e respeito pelos alunos. Os nossos alunos não são apenas estudantes, são pessoas que merecem atenção, carinho e respeito. Devemos tratá-los como tratamos nossos parentes, pacientes ou clientes, com empatia, compreensão. Quando existe respeito mútuo, o aprendizado floresce naturalmente. É comum hoje em dia haver professores que são considerados de nervosos, maus. O professor X quando chega, é mau, isso aqui não brinca com os alunos. Nem sempre para dar remoção nas crianças, mas também não podemos ser tão rigorosos a ponto de parecer o diabo na vida dos estudantes. Essa é a razão pela qual que muitos alunos preferem estar fora da escola do que dentro. Não se sente à vontade, o professor é nervoso, gosta de dar colo, gosta de dar bicos, gosta de ofender. Será que em casa o professor também trata seus filhos da mesma maneira? Será que lá em casa, na igreja, o professor se comporta do mesmo jeito? Por que na escola com os alunos é tão rude? O aluno tem que se sentir à vontade na sala de aula com o professor. Até porque aprendemos que o professor é o espelho para a sociedade. Tem que ser um exemplo para os alunos. Quando crescer, quero ser como o professor fulano. É uma preocupação. Temos que buscar ser inspiração para os nossos alunos ou estamos a falhar como professores. A terceira característica é a diferenciação pedagógica. Cada aluno aprende de um jeito. O professor comprometido reconhece essas diferenças, adapta as suas metodologias, garantindo que todos tenham as mesmas oportunidades de sucesso. A diferenciação pedagógica é um sinal de cuidado e de responsabilidade com o desenvolvimento de cada estudante. Nas nossas salas temos aqueles alunos que têm uma fraca capacidade de se aperfeiçoar ou compreender um determinado conteúdo. É responsabilidade do professor poder procurar estratégias para poder nivelar todos os seus alunos de modos a conseguir estar ligados ou alinhados aos perfis de entradas, principalmente de saída dos alunos. Procurar sempre as metodologias adequadas para que o nosso ensino e os nossos alunos estejam perfeitamente ligados àquilo que queremos ensinar e àquilo que eles precisam aprender. Temos aqui o quarto ponto, que é a responsabilidade e pontualidade. Cumprir horários, preparar aulas com antecedência e estar presente de forma ativa nas zonas de influência pedagógica demonstra cumprimento e profissionalismo. A presença contínua das equipes permite partilhar experiências, trocar ideias e superar lacunas no processo educativo. É aquilo que o professor Matos já disse agora. É nas CIPs, é nas qualificações onde os professores têm a possibilidade de partilhar conhecimento, estratégias. Os alunos têm que estar alinhados numa mesma aprendizagem, de uma forma sequencial e preparados para que possamos ter alunos e professores comprometidos na causa verdadeira. O quinto é autoavaliação e melhoria contínua. O professor deve avaliar-se a partir dos resultados dos seus alunos. Quando os estudantes aprendem, é sinal de que o ensino está sendo eficaz. Quando há dificuldades, o professor reflexivo busca novas estratégias, adapta práticas e melhora continuamente. E o professor não pode se orgulhar quando dos 100 estudantes que tem, 90%, 80% reprovaram. Isso não é algo de honra para o professor. Rever as estratégias, as metodologias que tem utilizado. Porque talvez o problema não está nos alunos, está mesmo no professor.
O sexto ponto é a criatividade, integridade e colaboração. A excelência também exige a criatividade e integridade. Devemos incentivar soluções originais capazes de responder aos desafios educacionais com eficácia. Trabalhar em colaboração com outros colegas fortalece o corpo docente e garante um ensino de qualidade. Cabe a nós, professores, encontrar caminhos para garantir que cada aluno tenha acesso ao conhecimento, apesar das limitações. Esse painel seja-se mais no ponto de que muitos professores que entraram no Ministério para dar aula no primeiro ciclo, hoje foram colocados para dar aula no ensino primário. Alguns que entraram para dar aula no segundo ciclo, hoje estão no primeiro ensino primário, e mesmo por falta de acesso de escolas e outras questões. Mas, ainda assim, é importante que tenhamos a capacidade de nos adaptar à realidade onde estamos encontrados. E uma das formas de o professor ter a capacidade de se adaptar é participar nas planificações. É nas planificações onde vamos encontrar professores ligados àquela área que o professor não entende. Busca, apresenta suas dificuldades, não importa o ambiente onde estará inserido. Para que tenhamos a capacidade de nos reinventar, de nos adaptar à realidade local, podemos conseguir ter um sucesso nos nossos estudos. O professor comprometido com a excelência é aquele que ensina com amor, domina o que faz, respeita o aluno, cumpre com responsabilidade as suas funções, busca melhorar sempre e inspira os outros com exemplo. Quando vivemos esses valores no nosso dia a dia, transmitimos não apenas conhecimento, mas também esperança, respeito e inspiração. É assim que formamos alunos mais humanos e mais conscientes e preparados para o futuro. Sendo assim, muito obrigado pela atenção especial. Obrigado. Estamos neste momento com o diretor municipal da Educação a nível municipal do Songo, que nos vai então mais dar alguns detalhes a respeito do Conselho no Liceu do Songo. A realização do nosso Conselho Municipal da Educação, por sinal o terceiro que estamos a realizar para avaliar então o grau de cumprimento das recomendações saídas do segundo Conselho Municipal. Quais são as expectativas, sobretudo os objetivos específicos para este Conselho? Velarmos e traçarmos as estratégias para então corrigirmos ali onde não foi possível termos concretizado as recomendações. São 7, 8 objetivos que regem este Conselho, mas todos eles caem num e único, que é o melhoramento do sistema de ensino no nosso município. Ainda se espera que tenha um outro Conselho após este? Sim, ainda teremos outro Conselho, porque estamos a avaliar o terceiro trimestre do ano letivo passado. Estamos num outro ano letivo, que é o 2025-2026, que também deverá ter o seu Conselho Pedagógico para então olharmos naquilo que serão os nossos desafios e naquilo que também queremos esperar atingir. Estamos preocupados com a qualidade de ensino no nosso município, estamos preocupados com o perfil de saída e o perfil de entrada dos nossos alunos, preocupados com o cumprimento das tarefas dos nossos professores, estamos preocupados com a qualidade de ensino que os nossos professores vão ministrando aos nossos alunos ou nas nossas escolas. Estamos também preocupados com a ausência dos professores nas nossas escolas. Índice de abstenção de muitos alunos, especialmente estamos a falar dos nossos alunos que vão abandonando as aulas para irem a Camanga. Hoje temos o fenômeno ouro no nosso município, que prejudicou bastante o nível de aprendizagem dos nossos alunos no ano letivo 2024-2025. Então, estes elementos nos preocupam bastante e requer de nós reflexão. Temos que sentar e vamos voltar a sentar daqui a 3, 4 meses do segundo trimestre, vamos voltar a sentar para então olharmos até que ponto estes aspectos estão a ser ultrapassados, até que ponto os nossos alunos estão a mudar de conduta, até que ponto os nossos professores estão verdadeiramente a cumprir com as suas tarefas. São vários objetivos, são várias preocupações que temos, que a nossa direção municipal da educação do Songo, em conjunto com os professores, com os gestores escolares e comissão de pais encarregados de educação, vão levando na sua mente como dor de cabeça, mas também como melhor caminho para darem solução dos problemas. Nós agradecemos pela vossa presença e queremos aqui reiterar novamente aos nossos colegas, professores, gestores escolares,
professores, também aos pais encarregados de educação. Vamos todos caminhar de mãos dadas para que tenhamos uma geração bem transformada, bem lapidada e que também venha a orgulhar. Estamos a celebrar, por exemplo, os 50 anos da independência. Foi possível porque tivemos guerreiros, tivemos pessoas que debateram, deram a sua vida para conquistar isso. Mas o país agora precisa de pessoas com mentes para transformarem o país na indústria, na ciência. E só é possível se tivermos alunos dedicados, pais e encarregados de educação dedicados, tivermos professores e gestores comprometidos na causa. A seguir, foi então o painel dos coordenadores, em jeito de mesa redonda, chamados pelo mestre de cerimônia, subiram ao palco. O professor José Cassel, coordenador do ensino primário e responsável pelas IPs, a professora Elisa Caniac, coordenadora do ensino especial, e ainda a professora Alcione Ferreira Miguel, coordenadora do ensino pré-escolar. Cada coordenador apresentou relatórios, desafios e propostas para elevar o desempenho das escolas do Songo. E, é claro, foi uma aula com práticas relevantes, pois que movimentou todos os professores. Visto que no ano letivo 2023/2024 tivemos 28 alunos com deficiência em diversas escolas do município. E no ano seguinte, que é o 2024/2025, o número aumentou, passou a ser a 34 alunos com deficiências. Tem pessoas que não têm noção, dizem que não, esses alunos não existem, ou então diretores, não, na escola não temos, mas sim, essa é a realidade. Se a calhar é falta de fazer uma caracterização, ou aprender como se fazer uma caracterização, mas sim, nas nossas salas de aula, temos alunos com deficiência. E sim, nesse último ano de 2024/2025, nós tivemos um problema que é muito grave e difícil. Nós fizemos uma visita às escolas com alunos com deficiência, cá no município. Na visita de constatação, encontramos alunos desistentes. Então, quer dizer que os alunos estavam lá na sala de aula, mas os professores nem prestavam atenção. Quando eu ia lá com um modelo a apresentar, não, temos esse aluno na tua sala de aula, esse já não existe, esse já fugiu muito tempo, mas é um aluno com deficiência, a pessoa até nem tinha noção daqui. Já agora, professora Caniac, o que houve de concreto para estas desistências que acabou de citar? Essas desistências temos vários aspectos. O primeiro que é crianças com doenças e as pessoas não seguiram aos encarregados para saber o que houve com o menino. Ficaram doentes, ficaram lá, já não apareceram às escolas. A outra é a falta de conhecimento e acompanhamento dos pais encarregados de educação. Tem os pais também que não têm aquele conhecimento. Eu tenho um aluno com deficiência, mas tenho que seguir esse passo. Tenho que acompanhar o aluno na escola, tenho que conversar com o professor. É falta de conhecimento, ele não está informado. Temos essa desistência por falta de palestras na comunidade, isso é na direção municipal. Vamos ir às escolas, vamos falar com os encarregados de educação, com os alunos e vamos dar palestra em toda a comunidade. Neste conselho, alguns dos problemas do liceu também estão sendo tratados cá? Sim. Qual é a expectativa que se tem após este conselho que poderá beneficiar o liceu? Toda a formação é bem-vinda. Só falamos acerca da inclusão. Nós temos também um estudante que está a fazer a 11ª, ele é deficiente. Caso da fala, ele muda. Enquanto que noutra hora já eram extinguidos. Mas, enquanto a inclusão social, a inclusão educativa, então temos um caso. Com a experiência adquirida perante as professoras que estão especializadas nessa formação, também precisamos de uma formação para todos os professores que passam na 11ª, visto que este aluno carecemos essas informações. Quais são as expectativas ou os objetivos, sobretudo, da instituição em como resolver estas questões? Eu penso que isso é fácil. No caso da planificação, no caso do ZIP, para nós os colégios e os liceus, temos sempre a coordenação das disciplinas. A partir da coordenação, o coordenador da disciplina, ele controla todos os professores que passam na mesma instituição. Suponhamos, nós temos coordenação de língua portuguesa, coordenação de matemática, língua francesa, língua inglesa. O coordenador é o alvo que controla todos os professores, sabendo o programa, como está a cumprir o programa, administrar as aulas e controla a supervisão do coordenador. Além da inspeção municipal, também temos sempre a inspeção da instituição, sendo o diretor o inspetor da instituição, o máximo, e depois vem a coordenação de cada classe ou de cada disciplina. Além deste conselho, a instituição do liceu depende unicamente deste conselho de algumas reuniões também para acomatar alguns dos problemas que têm passado? Sim, além desse conselho, nós temos sempre as reuniões. A partir das reuniões é onde que nós debatemos cada problema que vem
disciplina em cada coordenação. A partir daí, o coordenador é o responsável máximo para atender, diminuir algumas dificuldades. Como fazem para detectar crianças com deficiências e como chegam à conclusão de que se trata de uma ou outra deficiência? Chamo-me Dalciane Ferreira Miguel, coordenadora do pré-escolar. Cada criança é única e tem necessidade específica. Por isso, é importante adaptar as estratégias às necessidades de cada uma. O decreto 160, no artigo 12º, o perfil do educador de infância, na linha B, aponta o seguinte: o professor ou educador de infância deve ter a capacidade de identificar crianças com deficiências ou cuidados específicos. O artigo 12º faz menção de que o professor deve conhecer a natureza fisiológica, psicológica e social da criança. A idade escolar que se configura anormal vai ser visto como deficiência. O professor do ensino pré-escolar desempenha um papel fundamental na identificação de alunos com deficiência. Os professores observam o comportamento e o desenvolvimento das crianças durante as atividades, brincadeiras, jogos lúdicos, realizando de seguida avaliações populares para identificar necessidade, habilidade das crianças, e não param por aí. Alguns professores comunicam-se às famílias para obter informações sobre o desenvolvimento, as necessidades de cada criança. A nível município pré-escolar, graças a Deus, estamos a seguir em bons caminhos, porque por motivo mesmo das realizações das IPs, particular, as nossas realizações das IPs decorrem na direção municipal nas sextas-feiras, isto é, em 15 dias, e a participação dos professores de ensino pré-escolar é ativa, e consoante as atividades realizadas, nós conseguimos identificar crianças com deficiência por intermédio de jogos lúdicos, canções, brincadeiras, etc. O que realmente vocês fazem às sextas-feiras? Fizemos a planificação das IPs, brincamos, cantamos, ensinamos como o professor do ensino pré-escolar deve dar aula com as crianças. O professor do pré-escolar não pode se limitar escrevendo ao quadro, porque são crianças que vêm de casa para a escola. O nosso município não tem centro infantil, não temos mesmo a creche. Logo, essas crianças saem de casa para a escola. Nós não podemos já encher essas crianças cheias de matérias. A criança automaticamente desiste. Devemos realizar atividades, jogos, brincadeira. Praticamente os nossos objetos é o alfabeto e os números. Estamos a brincar, mas automaticamente essa criança aprende a ler e escrever, consoante as atividades realizadas. E como chegam à conclusão de que se trata de uma ou outra deficiência? No ensino primário, concretamente nas zonas de influências pedagógicas, nós vamos aqui destacar o papel fundamental do professor no ensino primário, isto é, na identificação e o apoio das crianças ou dos alunos com deficiência. O professor no seu dia a dia utiliza um instrumento essencial. Qual é esse instrumento? Vamos falar aqui da avaliação. De acordo com a sua modalidade, destacamos aqui a diagnóstica e ou a formativa. Esta modalidade é para aferir as competências dos alunos, tendo em conta o perfil de saída e de entrada em uma determinada classe, tema, unidade, etc. E essas competências podem estar ligadas ao domínio cognitivo, psicológico ou afetivo. Nós sabemos perfeitamente que toda criança carece de uma necessidade educativa. Dessa necessidade educativa vão surgir as outras crianças com necessidades especiais. Como é que está a ver o Conselho? Alguns dos problemas, sobretudo a sua instituição, estão sendo tratados aqui? Sim, o papel é um excelente professor. Nesse momento está o terceiro painel que faz do cantinho de literatura, que na verdade teve a Escola dos Lumongas pioneira, e que hoje está expandida a mais de 4 escolas a nível do nosso município. Então está a ser benéfico e é uma satisfação diante deste Conselho quando alguns problemas são debatidos nas nossas instituições, que hoje traga
leva à tona a nível do nosso município, então é uma satisfação. Quanto ao cantinho de leitura, há condições técnicas e, sobretudo, materiais na sua instituição para a implementação ou para a continuação do projeto? Sim, as dificuldades não faltam, mas ele mesmo, diante dessas dificuldades que nos façam com que conseguimos progredir, falando naquilo que são os manuais. Nós temos recebido vários apoios diante da direção municipais, bem como do nosso escritório, o professor Teleca, devorador de livros. Então, são tantos apoios que temos recebido e que tem possibilitado com que o nosso cantinho hoje caminha há 2 anos e com tantos escritores e tantos alunos como presbiterianos já dos poemas e contos. Como vamos conseguir notar que o aluno não consegue rapidamente compreender? Tem atividade que é patinho, sim, chefe. Patinho. Já comeram? Um passo para frente, um passo para frente, um passo para frente, um passo para trás, um passo para trás, um passo para trás, um passo para a direita, para a direita, para a direita. Quando é que o aluno compreende? Se o aluno compreendeu qual é a direção certa, a direita e a esquerda. E aí podemos orientar e fazer, até porque sabemos que existem dificuldades um pouquinho mais acima que as outras. Por exemplo, a compreensão é uma dificuldade, mas podemos corrigir essa dificuldade. Se o aluno não compreende onde é que é a direita, onde é que é a esquerda, automaticamente podemos fazer com que o aluno compreenda a dificuldade. Mas, em algumas vezes, nós estamos a trabalhar com outros alunos e outros alunos começam aí a demonstrar comportamentos não aceitáveis. Então, já começamos a notar que o mesmo aluno começa a apresentar. Então, é essencial que também nós prestemos atenção. Enquanto estamos a dar uma atividade, automaticamente também compreender esse tipo de situações. Um passo para trás, um passo para trás. Um passo para a esquerda, para a esquerda, para a esquerda. Um passo para a direita, para a direita, para a direita. Muito obrigado. Senhor Inspetor, quais são os objetivos, sobretudo da inspeção, e quais são os privilégios que se tem alcançado quanto à inspeção a nível do município? Os conselhos pedagógicos a nível do setor da educação, de facto, são muito fundamentais. É aqui nesses conselhos onde se discutem muitos temas inerentes ao setor que fazem com que os nossos professores, diretores se empenhem e apliquem na realidade aquilo que o Ministério de facto necessita. Para a inspeção, de facto, nós temos estado a realizar muitas atividades no que concerne mesmo as visitas de ajuda e controle, não é? E também temos estado a realizar algumas orientações no que tange mesmo aquelas insuficiências que muitas das vezes encontramos aos nossos professores, concernente a situação de dificuldades de planificação de aula, a situação de avaliações, enfim, entre outros. Nós, a inspeção, de facto, temos estado a ajudar os nossos colegas a se posicionarem como devem aplicar, neste caso, os seus conhecimentos diante dos nossos alunos, para que tenhamos, de facto, o ensino de qualidade que o Ministério, de facto, necessita e não só. Quando a inspeção faz o seu trabalho, encontrando alguma irregularidade em algumas instituições, essas dificuldades são levadas cá para serem tratadas ou diretamente os inspectores implementam alguma sanção? Bem, como se sabe que a inspeção, a princípio, não é um órgão de decisão. A inspeção é um órgão de ajuda e controle. Aquelas situações que, de certo modo, a inspeção pode, sim, dar alguma resposta, não é? No terreno, no caso, nós, de facto, temos estado a ultrapassar esses problemas. Mas, então, aquelas situações que ultrapassam os nossos limites, de facto, nós levamos até os órgãos de decisão para o devido tratamento. Como surgiu a ideia de criar o Cantinho de Leituras e Artes na escola? Pois não, o projeto Cantinho de Leituras e Artes surge na perspectiva de responder e dinamizar o hábito de leituras e artes a nível do município. Em 24 de agosto de 2023, que corresponde assim ao ano acadêmico 2023-2024, nós, a Direção Municipal da Educação do município do Songo, levou a cabo uma formação na escola 1º ou 5 de maio, está à esquerda, direita, a entrada do município, em que os fins velados, objetivo para a formação é elevar o nível de qualidade de ensino, dinamizar as políticas internas sobre educação e bem assim também como incentivar os professores a trabalharem diretamente sobre a dinamização da leitura. Desta feita,
De acordo com as implementações deste mesmo formação surto e efetivo, o município participou em vários concursos provinciais, dentre os quais Olimpíadas de Matemática, redações da SADEC, concurso Candengue Escritor, também participou em jogos escolares por competência. O nosso município mandou 3 candidatos a nível municipal, partir por representação provincial, e nós conseguimos ganhar o Prêmio Nacional do Candengue Escritor Garcia Donga, escrevendo assim o texto no futuro da Lagoa Misteriosa. Depois de lá, a direção com o pessoal responsável para tal, sentou na perspectiva de criar um projeto local, a nível municipal, que respondesse a essas necessidades. Quais são as necessidades? Necessidade dos professores conseguirem dinamizar a leitura e as artes no seio dos alunos. E outra, ser um pouquinho mais aprofundado. Este mesmo projeto responde ao decreto presidencial 105/5, que responde sobre os fins da educação, para não dizermos que o projeto foge dos normativos da educação, então está postulado nesse. Quanto à criação do mesmo surge nessa perspectiva? A princípio, é o primeiro que eu participo. Eu não tinha a mínima ideia, mas agora que eu acabo de presenciar, consigo notar o quanto é valioso termos um conselho nesta dimensão, porque trata-se de vários assuntos ligados ao processo de ensino-aprendizagem, que é a nossa área, que dia após outro nos integramos e assim fazemos para que o nosso aluno seja sempre um mero instruído e educado. E nesta senda, este conselho para a nossa área de língua portuguesa é valioso em várias vertentes. A primeira, quando se falou do ensino primário, do ensino especial e da infância, geralmente está ligado à nossa área, porque a criança aprende essas todas as instruções usando a língua portuguesa. É fundamental para o nosso país e é fundamental para o ensino na nossa comunidade. Quais são as expectativas que espera deste conselho? As expectativas são tantas, porque acredito que todo professor, ao sair deste conselho, sai daqui com um nível de conhecimento muito alto e que vai passar informações, aquelas que talvez noutra hora nós não tínhamos a amabilidade de o fazer. A partir de hoje passa a ser uma tarefa de todos nós, porque eu, ao sair daqui, vou reunir com os professores afeitos à minha coordenação. Muitas orientações que cá saíram, eu vou passar a eles para que também passam a efetuar assim que estiverem a sua atividade primordial. Assim como exemplo do que foi mencionado aí no cantinho de leitura, o posicionamento dos alunos, como é que devem fazer as leituras, como é que devem organizar as suas atividades do dia a dia e como é que não podem ficar durante muito tempo sem fazerem leituras e que leitura deve ser um hábito diário para que eles sejam eficientes. É um conselho muito valioso. Como é que acha que os encarregados de educação podem contribuir para o melhoramento da educação dos nossos filhos? Se nós estamos a caminhar juntos, é porque vamos atingir os objetivos. O objetivo principal é os pais e encarregados da educação devem estar próximos com os professores. Assim vão sentindo a responsabilidade, como que a aprendizagem dos seus filhos está a ir e sacar também aquela colaboração que deve existir entre os próprios encarregados da educação e os seus educandos. Esta é pelo menos a parte que acho certo estarmos caminhando juntos. Tem estado par em passo os pais com as escolas? Sim, de facto, quando são convocados ou são chamados, tem aparecido mesmo. E qual é a mensagem que deixa para os outros encarregados que não têm feito o acompanhamento para os seus filhos? A recomendação que eu deixo é que todos nós, desde que somos encarregados dos nossos filhos, então temos que estar numa estreita colaboração com a escola para acompanharmos a aprendizagem dos nossos filhos, porque é só desta forma que nós podemos alcançar êxito daquilo que nós desejamos. Objetivos da educação física neste conselho é contextualizar os professores sobre a realidade da educação física, objetivos da educação física em diferentes fases de ensino. Estamos a falar ao nível pré-escolar, ao nível primário, primeiro ciclo e até segundo ciclo. Algumas das dificuldades que a educação física particularmente tem enfrentado vão ser colmatadas aqui? Na verdade, sim, porque primeiro fizemos um diagnóstico onde entendemos que a educação física acarreta um problema nacional, que temos a debilidade em muitas províncias, partindo
pelos profissionais especializados. Estou a falar dos professores de educação física formados, que muitas províncias não têm o privilégio de ter esses professores, e vamos trabalhando com a disciplina de uma forma adaptada. Então, qual é a mensagem que deixa para os outros formados também nesta área? A mensagem é que cada pessoa deve saber sempre fazer a sua parte e dar o seu exemplo, porque Angola depende de eu, depende do irmão e depende do outro. E estamos a vivenciar muito bem, estamos numa época em que todos nós estamos a festejar os 50 anos da independência. Quero dizer que tivemos nossos antepassados que lutaram para que hoje possássemos a triunfar a paz e termos o privilégio de termos a formação que nós temos hoje e podermos contribuir também para a nossa nação. E isso não termina só assim. Saímos nas nossas instituições formados e temos que colocar em prática aquilo que nós aprendemos e para que possamos também formar o angolano de amanhã.